Se tem alguma coisa que é comum nos filmes de terror são os clichês, que é basicamente quando o protagonista precisa, sei lá, fugir e o carro não funciona, ou então quando ele tá sendo perseguido e mesmo sem ter nada no chão, ele tropeça e cai. Mas o que mais me chama atenção nesses filmes é a burrice dos personagens, que sério, alguns nem deveriam ser chamados de seres humanos. É uma decisão idiota atrás da outra que acabam resultando em suas mortes, e é por isso que hoje eu separei uma lista com as 5 piores burrices de Halloween. Mas antes de tudo, eu sou o Miller e se você quiser ficar por dentro dos próximos vídeos do canal, comenta, curte e se inscreve aí. O quinto lugar vai ficar para 2 personagens, o Dr. Loomis e o xerife Lee Brackett de Halloween 2, que saem em busca do Michael Myers após o Loomis dar uma caralhada de tiros em Michael e ele simplesmente sumir. E nisso eles acabam avistando um homem aleatório de máscara e o Dr. Loomis, do nada, sem ter certeza nenhuma de que é o assassino ou não, sai bem louco do carro querendo atirar no coitado do cara. Brackett até tenta impedir, mas isso acaba distraindo um outro policial que vinha chegando em uma viatura e acaba atropelando o cara e consequentemente o matando. E sério, velho, tinha muitas formas de evitar isso e não se enganar, porque embora o cara sim tivesse muito parecido com o Myers, é Halloween, todos estão mascarados. O mínimo que eles deviam fazer era pensar nisso e confirmarem, já que o Loomis viu Michael crescer e sabe como é o rosto dele, e a mula do xerife também, em vez de realizar uma abordagem que preste, não. Eles pararam o carro a 500 metros de distância do cara e começaram a gritar para as pessoas se afastarem. E o coitado do cara fez o mesmo, até porque ele nem sabia que a parada era com ele, e acabou sendo atropelado e morto. E depois de verificarem o corpo, eles descobrem que não era o Michael, e que eles cometeram um erro. E é por esse erro que eles estão aqui, no quinto lugar das piores burrices de Halloween. O quarto lugar vai ficar para mais 2 personagens, o Aaron Corey e a Dana Innes, que são aquele casal de podcasters do Halloween de 2018, que além de serem burros o suficiente para se meterem no caminho de Michael Myers por livre e espontânea vontade, sabendo de tudo que ele fez, eles mostram que conseguem ser mais burros ainda quando eles realmente batem de frente com o bichão, que é naquele momento em que a Dana vai soltar um barroso no banheiro do posto de gasolina, enquanto o Aaron vai abastecer. E nisso, o homem aparece. Michael já começa largando um punhado de dentes humanos na frente dela, e eu acho que só isso já ajudou ela a fazer o que ela tinha que fazer ali. Porém, o que acontece é que quando ele começa a tentar catar ela pelo cangote, Aaron aparece para defendê-la. E é aí que começam as burrices desses 2 asnos. Primeiro que, como eu falei, eles conhecem a história do Michael Myers de cabo a rabo, e então tentar enfrentá-lo já é uma puta burrice. Convenhamos, e por mais que ele seja basicamente um idoso aposentado aqui, é Michael Myers. O mais inteligente seria tentar atraí-lo para fora dali e correr enquanto grita por ajuda. Assim, com certeza eles teriam mais chance de sobreviver. E caso não funcionasse, ele ainda assim poderia optar por se salvar e tentar chamar as autoridades. Mas claro que ele não pensa em nada disso, tenta enfrentar o idoso maldoso, toma uma ruim e então morre. Só que o mais difícil de acreditar em tudo isso é que enquanto ele está sendo morto, a mulher fica parada. Sim, a desgraça da mulher fica parada. Ela não tenta ajudar, não tenta correr, ela literalmente espera o Michael matar o cara pra ser morta depois. Mano, como assim, velho? Que pelo menos então corresse e deixasse o cara lá. Por fim, as 2 mulas morrem. E é por essas e por outras que eles conquistaram o 4º lugar da nossa lista. O 3º lugar vai ficar para o policial, sei lá, pesquisei no Google, mas se o Google não sabe, muito menos eu. Vou chamar de Roberto. Não sei porque Roberto, mas enfim. Vai ficar pro Roberto de Halloween 2, que em determinado momento está patrulhando a cidade com o Loomis, que já vinha falando pro próprio xerife desde que eles começaram as buscas por Michael que ele não é um homem comum, que não se pode subestimá-lo, porque além de roubar a lápide da sua irmã que pesa quase meia tonelada, ele levou mais de 6 tiros, caiu do 2º andar de uma casa e simplesmente saiu andando. Não tem nada de normal nisso. E o Loomis passou essas informações para os demais policiais que teve contato. E qual que foi a burrice do nosso querido Roberto? Bom, acontece que o Loomis
descobre que o Michael tá indo para o hospital em que Laurie está se recuperando. E nisso ele e o Roberto chegam lá. Loomis dá mais uma caralhada de tiros no Michael. Olha o bicho vindo, moleque. E ele cai no chão. Aí o doutor fala: Roberto, não chega perto, Roberto. Ele ainda tá respirando, Roberto. Deixa a desgraça aí. E o que a topeira do Roberto faz? Não sei. Ele chega perto e acaba sendo morto pelo Myers. Parabéns! E fora que o Dr. Loomis também foi bem burrinho aqui. De primeiro ele queria porque queria matar o Michael. Aí o cara tá apagado no chão, ele vê que tá vivo e o que ele faz? Não faz nada. Mas o Robertinho aqui realmente se superou. O cara era um policial treinado, sabia com quem tava lidando, foi avisado antes de fazer a merda, mas mesmo assim preferiu se arriscar e acabou morrendo. Mas pelo menos ele tá aqui no terceiro lugar das piores burrices de Halloween. E antes de irmos para o segundo e primeiro lugar, peço que se você ainda não for inscrito e estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva com o sino ativado, pois isso sim é uma decisão muito inteligente, porque assim você não perderá os próximos vídeos lançados aqui no canal. E o segundo lugar vai ficar para nada mais e nada menos que a Laurie Strode versão velha com crises de meia-idade, do filme Halloween 2018. E por mais que ela pareça inteligente nesse filme, meu amigo, ela não é. E eu vou te explicar o porquê. Esse filme é uma sequência direta do primeiro, onde nos apresenta uma Laurie porradeira, preparada e tudo mais. E sendo muito inteligente, só que não, ela fica se preparando 40 fucking anos para uma possível fuga do Michael. Transforma sua casa em uma espécie de armadilha e taca fogo com ele dentro, o que não funciona. Mas no que ela foi tão burra para estar no segundo lugar? Acontece que em vez de perder 40 anos da sua vida com uma obsessão e gastar uma grana alta para transformar a sua casa em uma espécie de armadilha para o Myers, ela poderia simplesmente sair de Haddonfield, cara, ir para um outro estado ou, se fosse necessário, um outro país. Porque pensa bem, qual que é o sentido dela ficar na cidade em que toda a tragédia aconteceu e ainda por cima ficar esperando um assassino que talvez poderia nem nunca ter a chance de fugir durante esses 40 anos? A véia só pode ter pirado. Minha avó tá maluca. E não vem me dizer que o Michael iria misticamente encontrar ela, porque não. Até porque eu acho que um homem de 2 metros de altura, mascarado e provavelmente sujo de sangue, jamais chegaria nem perto de um avião comercial. E de carro também não daria certo pra ele não, pois se ela mudasse de estado ou país e ele fosse atrás, seria muita estrada e muitos corpos pelo caminho. Ele inevitavelmente seria preso ou abatido pelas autoridades. Fora que se ela fizesse isso logo depois dele ser preso, 40 anos depois ninguém mais na cidade lembraria dela. Então mesmo que um doutor lunático tentasse levar ele até ela, nem ele nem o Michael encontrariam Laurie. E caso ela não quisesse sair de Haddonfield por algum motivo muito específico, ela poderia também tentar tê-lo morto dentro da própria prisão, ou simplesmente pegar o dinheiro que ela investiu na casa e subornar um oficial ou um outro preso para envenenar a comida dele. Mas ela preferiu fazer tudo isso em vão e ainda por cima acabou perdendo a sua filha e todo o resto da sua família. E é por isso que ela ganhou o segundo lugar no nosso ranking. E não só o segundo, mas também o primeiro, já que o primeiro lugar vai ficar para a Laurie jovem do Halloween de 1978, que naquela época já se vestia como uma idosa. Mas enfim, acontece que de início a Laurie já comete uma série de burrices, como o fato dela perceber que tem um cara estranho a seguindo no horário em que ela vai para a escola, fica observando ela durante a aula e volta a segui-la de carro na volta da escola para casa. E no caminho Laurie encontra o pai de uma de suas amigas, e o cara é só o xerife da cidade, e ela nem sequer menciona o ocorrido. Mano, o que essa mina tem na cabeça? Se ela mencionasse isso, provavelmente o xerife e seus homens já ficariam de olho em qualquer movimentação suspeita e logo ligariam isso ao fato de que Michael Myers escapou do sanatório na noite passada e começariam as buscas muito antes, o que poderia ter evitado várias tragédias que viriam a acontecer a seguir, como a morte de vários amigos de Laurie, resultando na perseguição final entre Michael Myers e Laurie Strode.
E é aí que ela comete a pior burrice dessa lista aqui, porque no final do filme ela vai parar na casa em que o Michael deixou os corpos de todos os amigos dela. E após se deparar com isso, ela também se depara com o Michael. E enquanto ele tenta matá-la, ela por sorte consegue golpear ele e deixá-lo inconsciente no chão. Só que tipo, ela nem confere se o cara tá vivo ainda ou não. Ela simplesmente dá as costas para ele. Eu não ouvi o que eu ouvi? Sim, ela dá as costas pro cara. Mano, por que ela fez isso? E claro que ele se levanta e ataca ela novamente. Caralho, que eu te mato, diabo. E ela só sobrevive porque o Dr. Loomis aparece e alveja o Mike, que depois de cair do segundo andar, Alguém me arriba, Tozinha! simplesmente desaparece. E é essa a grande burrice dela, porque se ela confirmasse a morte de Michael Myers aqui, ela evitaria várias e várias mortes futuras, inclusive da própria família dela. E não tinha nenhum mistério, o cara estava apagado e ela tinha a faca dele como arma, que é exatamente a forma em que ela e sua neta o matam em Halloween Ends. Mas ela acaba cometendo essa burrice catastrófica e quase que vai de F também. E é por isso que ela levou então o primeiro lugar das piores burrices de Halloween. Mas e você? O que achou dessa lista? Quer ver mais vídeos de burrices de Halloween e de outros filmes de terror aqui nesse canal? Comenta, curte e se inscreve com o sino ativado para não perder os próximos vídeos, ok? Dito isso, eu lhes desejo tudo de melhor e até o próximo vídeo.